Lindsay Taylor tem um doutorado em psicologia social pela Universidade da Califórnia em Berkeley e publicou um artigo sobre pensamentos intrusivos, sobre o qual eu vou comentar agora com vocês. Então, sejam bem-vindos aqui ao Claramente. Pensamentos intrusivos são os que surgem em sua mente sem você decidir pensar neles. Eles aparecem espontaneamente em sua consciência sem você decidir querer pensar neles, inundando a sua mente com conteúdo ou imagens perturbadoras. Praticamente todos já tivemos momentos em que alguns pensamentos ou música, vêm à nossa mente e não saem facilmente. Às vezes ficam horas na nossa consciência e não conseguimos eliminar. Eles surgem meio que do nada, E o tipo de pensamento que pode surgir em qualquer dia em nossa mente pode variar. Algumas vezes podem ser ligados a fazermos algo perigoso ou socialmente impróprio. Podem surgir alguns pensamentos muito estranhos, como beijar um estranho na rua, ou falar um palavrão dentro de uma igreja, ou ainda bater com seu carro no carro da frente que está parado ali no semáforo. Essas coisas acontecem. Avaliações em vários países mostram que isso é algo universal. Ocorre em todas as culturas. Não é um problema ou doença mental quando ocorre muito raramente. Por outro lado, quando os pensamentos intrusivos se tornam muito frequentes, perturbam muita pessoa, aí se torna algo doentio que precisa de um tratamento. Alguns pensamentos intrusivos envolvem memórias de eventos ou incidentes traumáticos passados que você prefere esquecer. Outros têm a ver com fobias que são medos exagerados. Muitas pessoas podem se sentir inferiorizadas por terem esses pensamentos intrusivos que geram culpa, vergonha, ansiedade. Essas pessoas ficam confusas e se preocupam sobre se elas são o que esses pensamentos revelam. Tais pessoas sentem que, se seus familiares ou amigos souberem o que se passa na cabeça delas quando surgem esses pensamentos indesejados, eles a rejeitarão. Os pensamentos intrusivos frequentes produzem sofrimento porque os que sofrem com eles temem que estejam desejando aquilo que os pensamentos dizem. Por exemplo, se o pensamento indesejável é que seu marido morra e esse pensamento fica indo e vindo na sua mente, você vai sofrer porque você não quer pensar nisso, você não deseja que isso aconteça com seu esposo e se sente culpada porque pode crer que no fundo você quer realmente que o marido morra mesmo, quando isso não é uma verdade na sua pessoa. Uma pessoa assim, com esse bombardeio de pensamentos ruins, pode demorar a procurar ajuda apesar da aflição que sente. Como eu disse, os pensamentos intrusivos, eles surgem na sua cabeça espontaneamente, ou seja, sem você decidir pensar neles, inundando a sua mente com conteúdos ou imagens perturbadoras. E o pior é que quando esses pensamentos se tornam muito frequentes, você pode começar a ruminar sobre eles e ficar pensando: o que esse pensamento significa sobre mim? Que tipo de pessoa pensa essas coisas? Eu devo ser uma pessoa terrível. Se eu estou pensando sobre isso, significa que realmente eu quero fazer isso? O que eu faço com isso? Algumas pessoas até se preocupam por já terem cometido esses atos sem se lembrar. Nesses casos em que a pessoa tem pensamentos intrusivos frequentes e duradouros, surge ansiedade e dúvida, porque em geral a pessoa pensa assim: será que eu sou isso mesmo que meu pensamento está dizendo? Os pensamentos intrusivos tendem a se organizar em temas comuns, como por exemplo, pensamento de prejudicar a si mesmo, prejudicar outras pessoas intencionalmente ou não, atração ou comportamento sexual, comportamento de sacrilégio ou de pecado, de adoecer, preocupações existenciais e outros tipos. Algo que angustia as pessoas com pensamentos intrusivos constantes é que elas sentem vergonha e podem se isolar socialmente, tendo constrangimento de tocar nesse assunto. Podem crer que só elas têm esse problema, quando é mais comum do que elas acreditam.
Não se sabe exatamente o que produz os pensamentos intrusivos. Alguns estudos mostram que parece haver uma menor produção de um neurotransmissor chamado GABA, ácido gama-aminobutírico, que ajuda a suprimir pensamentos indesejados. Se você tem tido pensamentos intrusivos, é importante pensar que você não precisa ver cada pensamento intrusivo, indesejado, como um sinal ou aviso de alguma coisa. Apesar de que esses pensamentos podem fazer você se sentir deste ou daquele jeito, eles não carregam nenhum significado ou desejo. Eles podem ser um defeito de circuitos cerebrais semelhante ao seu computador, que começa a apresentar problemas. Por exemplo, não funcionando alguma tecla, alguma vez ali a tecla não está falhando. Os pensamentos intrusivos de origem psicológica não possuem valor moral. Eles são resultados de alterações neuroquímicas no cérebro. Como eu falei antes, são normais quando não são constantes e quando não perturba a sua paz, a sua serenidade. Mas se eles se tornam doentios, eles se tornam doentios quando passam a ser muito frequentes, causando ansiedade, vergonha, culpa, medo. Então, a diferença entre o normal e o doentio é uma questão de grau. Existem transtornos mentais que possuem pensamentos intrusivos no quadro clínico, como o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Alguns indivíduos com esse sofrimento mental têm a predominância de pensamentos obsessivos, que são os pensamentos intrusivos, ou seja, eles vêm à mente de uma forma involuntária, tipo, eu estou com as mãos sujas, e isso fica repetindo tanto na mente da pessoa, criando um incômodo que a pessoa sente que precisa lavar as mãos várias vezes por causa desse pensamento que continua perturbando. Então, esse pensamento obsessivo, estou com as mãos sujas, nesse exemplo que eu estou dando, parece que só é aliviado quando a pessoa faz o que ele manda. Por isso, ela lava as mãos várias vezes ao dia, de forma exagerada, justamente porque quando faz isso, parece que a ansiedade diminui. Então, a obsessão é o pensamento intrusivo e a compulsão é o ato repetitivo. Outras doenças que podem ter pensamentos intrusivos são ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, as fobias, a depressão pós-parto, o transtorno bipolar, distúrbios alimentares como anorexia nervosa, entre outros. Uma coisa que ajuda a pessoa com pensamentos intrusivos é pensar que eles não têm valor moral, como eu disse, eles refletem um mau funcionamento de circuitos cerebrais. Por isso, o mais importante para obter alívio não é tentar eliminar esses pensamentos, mas começar a considerar que eles não são a pessoa, não são o que você é, Eles não indicam que você seja uma pessoa má. Então você pode mudar sua maneira de avaliar como pensa sobre seus pensamentos intrusivos. Em vez de fugir deles, encare-os e diga para si mesmo: esses pensamentos não são o que eu sou, não refletem meu comportamento moral, religioso, eles são resultado de circuitos defeituosos do meu cérebro, portanto eu não vou dar bola para eles. É assim, Pense que ter esses pensamentos não faz de você uma pessoa má ou não indicam que você é uma pessoa ruim. Ter essa atitude mental significa exercer autocompaixão em vez de autorrecriminação. Mas se ter pensamentos intrusivos tem feito com que você ou alguém que você conheça se torne muito ansioso, com muito sentimento de culpa e vergonha, que leva até o afastamento social, procure ajuda psicológica com psicólogo, psiquiatra, pois eles o ajudarão com psicoterapia e possivelmente com a medicação para o uso temporário. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Ajude alguém que está sofrendo com isso, encaminhando para uma ajuda profissional. E se é você, procure essa ajuda, porque realmente o alívio pode surgir para você. Por hoje é isso. Espero você aqui no próximo Claramente, se Deus quiser. Até lá.
Semana do Consumidor Amazon. Milhões em cupons e ofertas até 80% off. Na Semana do Consumidor Madeira, transforme sua casa no seu cenário de filme ideal. Um dia você telefona para a sua melhor amiga, com quem sempre você conversa pelo telefone. Ela não atende a sua ligação no horário costumeiro de vocês conversarem. Logo na sua mente surge o pensamento: será que ela está aborrecida comigo e não quis atender? No dia seguinte você consegue falar com ela e toca no assunto, perguntando o que houve no dia anterior e que ela não atendeu seu telefonema. Aí ela logo fala assim: eu esqueci de carregar meu celular e quando você ligou a bateria dele estava zerada. Você respira aliviada e talvez nem pense mais no pensamento que teve sobre se ela estaria aborrecida com você por não ter atendido sua ligação. Você teve o que nós chamamos de pensamento distorcido ou distorção de pensamento. Claramente está começando e vamos ver o que é isso agora. Kendra Cherry, consultora educacional, comenta sobre uma lista de tendências de pensamentos mais comuns que podem ser doentios ou distorcidos. O artigo dela foi colocado em janeiro de 2021 no site Very Well Mind, ou seja, mente muito boa. Vamos dar uma olhada nesse material e veremos algo também escrito pela escritora de assuntos de saúde e outros temas, Ellen White. Começando com Ellen White, veja esse texto que ela diz: se os pensamentos forem errados, errados serão também os sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Isso está no livro chamado Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 660. Os pensamentos produzem os sentimentos, e os sentimentos favorecem a nossa conduta. Uma conduta repetida forma um hábito, e por sua vez, a repetição de hábitos estabelece um caráter, e com esse caráter a gente vive. Então, se uma pessoa tiver um pensamento errado, distorcido ou fora da realidade, ela poderá ter também sentimentos distorcidos fora da realidade. Como foi o caso da moça que, ao não ter sido atendida pelo telefone por sua amiga, ela logo pensou erradamente e sentiu erradamente. Vamos ver alguns erros cognitivos ou erros de raciocínio que podem complicar nossos relacionamentos se não forem percebidos e corrigidos. Um deles ocorre quando a pessoa tem tendência de só ouvir informações que se encaixam com as suas crenças, sem permitir a si mesma observar outros pontos de vista sobre determinado assunto. Ela não quer saber como pensa o lado oposto ao dela. Isso pode ser perigoso porque pode conduzir a escolhas erradas. Outro erro cognitivo surge quando a pessoa tende a ver os eventos como mais previsíveis do que são. Nesse caso, podemos usar a frase tipo assim: eu sabia o tempo todo. Alguém pensando assim pode insistir, por exemplo, que sabia quem iria ganhar o jogo de futebol ou quem ganharia as eleições. O problema dessa forma de raciocinar é que podemos superestimar ou exagerar a nossa capacidade de prever acontecimentos, e isso pode nos levar a correr riscos imprudentes. Um erro cognitivo que ocorre com muitas pessoas é a tendência de ser excessivamente influenciado pela primeira informação que ouvimos. O médico pode cair nesse erro de raciocínio ao pensar no diagnóstico do paciente por manter um padrão de pensar sobre sintomas, padrão este que pode não ser uma forma correta de entender a doença da pessoa. Se deixar ser influenciado pela primeira notícia que você escuta e pensa, pode prejudicar decisões do dia a dia. Decida procurar mais informações antes de decidir. Outro erro de raciocínio é a tendência de achar que suas decisões sempre dependem de outras pessoas ou de influências externas. Por exemplo,
Você pode pensar e dizer para si mesmo e para os outros que chegou atrasado na reunião porque o trânsito estava ruim, embora a verdade é que você sabe que naquele horário existe trânsito congestionado. E nesse erro cognitivo você pode interpretar o comportamento dos outros segundo o seu modo de pensar sobre ela. Por exemplo, você pode pensar e dizer que uma pessoa não terminou sua tarefa no trabalho porque ela agiu com preguiça, quando a verdade é que ela teve um compromisso urgente e precisou se ausentar. Esses erros de pensamento podem conduzir a mal-entendidos e até provocar perda de amizade. Algumas vezes, no ambiente de trabalho, seja numa empresa ou numa igreja, alguns indivíduos tendem a dar crédito pelos sucessos, mas alegam que o fracasso é sempre por causa de alguma coisa externa. Quando uma pessoa assim se sai bem no projeto, ela pensa que é porque trabalhou muito. Mas quando as coisas vão mal, ela pensa que o responsável é sempre alguém ou circunstâncias ou azar. Essa atitude pode ser usada por pessoas para se proteger a sua autoestima. Porém, ela pode levar a atribuir de forma incorreta os resultados, como culpar os outros por causa de nossas falhas. Outro erro de pensamento perigoso é a tendência de superestimar a probabilidade de que coisas boas nos aconteçam e subestimar a probabilidade de que eventos negativos afetem nossa vida. Este erro de pensamento acontece com pessoas otimistas demais. Elas podem pensar, por exemplo, que o divórcio, a perda do emprego, uma doença não as afetará tanto. Essa forma de pensar pode levar as pessoas que assim raciocinam a assumir riscos para a sua saúde e seus relacionamentos. É importante pensarmos no que pensamos e procurar ver se nossos raciocínios têm algo de doentio ou não. A importância disso é que o que pensamos influi diretamente no que decidimos na vida. Claro, não vamos ficar analisando nossos pensamentos o tempo todo, senão ficaremos estressados. Mas se você perceber que uma determinada forma de pensar sempre produz problemas nos seus relacionamentos, então é sábio verificar o conteúdo desses pensamentos para ver o que precisa ser corrigido. Eu cito novamente essa escritora Ellen White sobre esse assunto relacionado com cognição, com raciocínio e com pensamento. Olha só o que ela diz. Você pode orar, você pode jejuar, você pode frequentar um culto, mas existe uma relacionado com cognição, com raciocínio e com pensamento. Olha só o que ela diz. Os pensamentos precisam ser educados. Os pensamentos precisam ser controlados. Isso está no mesmo livro que eu já citei, né? Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 656. Uma das técnicas ou abordagens de psicoterapia é a chamada TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que procura avaliar com a pessoa como que a pessoa pensa para ver se ela tem crenças cognitivas doentias e entender se ela tem pensamentos automáticos distorcidos. Como é possível educar nossos pensamentos? Bom, pensando no que mais costumamos pensar. Você pode pensar no que mais pensa e fala. Observe isso nos próximos dias e semanas. Isso é como colocar pensamentos mais comuns e repetidos que você pensa numa forma escrita em folha de papel em cima de uma mesa. Daí você olha para esses pensamentos que você tem mais comumente e decide, bom, esse pensamento aqui eu quero cultivar, mas esse aqui não, porque eu acho que não é legal. Veja essa outra declaração da mesma autora, ela diz assim: pensamentos corretos, puros, não nos vêm naturalmente, temos de lutar por eles. Está nesse livro aí, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, em página 656 também. Então, lutar por pensamentos corretos tem que ver com observar a sua maneira de pensar. Como eu disse antes, pensar no que você mais pensa
e ver se são raciocínios saudáveis ou distorcidos e fora da realidade. E então, ao encontrar as formas errôneas de pensar, corrija isso, pensando de uma nova forma ou de uma nova maneira saudável. Vamos ficar por hoje aqui. No próximo Claramente teremos um outro tema muito bom para você. Até breve, se Deus quiser.